Boa noite, pessoal. Meu nome é Bárbara, eu sou nutricionista. Estou aqui hoje para apresentar a nossa segunda receita do projeto gastronômico da SIC São Marcos, denominado Papo de Gastronomia. Hoje a nossa receita é uma torta Marta Rocha, que será elaborada pela Rafaela. E já deixamos essa torta como uma dica de sobremesa para o final de semana que vem se aproximando. Vamos agora aos ingredientes para esta receita. Ingredientes do bolo: 360 gramas de farinha de trigo, 60 gramas de chocolate em pó 50% cacau, 6 ovos, 300 gramas de açúcar, 200 ml de água, 15 gramas de fermento químico em pó. Então, pessoal, agora vamos com o preparo da receita, com a chefe confeiteira Rafaela, né, que irá nos mostrar todo o preparo desta torta Marta Rocha. Olá, Rafaela, seja bem-vinda ao projeto da SIC, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Bárbara, boa noite ao pessoal. Agradeço a SIC pela oportunidade e hoje, então, eu vou estar apresentando para vocês a Marta Rocha, uma receita bem tradicional, bem familiar, e a gente vai estar fazendo junto hoje o passo a passo dessa nossa torta Marta Rocha. Então, Bárbara, agora nós vamos preparar o pão de ló. Vamos preparar aqui para assar o bolo. Tu citou ali que vai 6 ovos, só que é importante a gente colocar aqui que nós vamos primeiro fazer em neve as claras, para depois seguir aí com outro processo. Então, vamos lá. Qualquer coisa aí, tu pode me chamar que a gente vai conversando. Eu já coloquei aqui dentro do bowl as 6 claras. Então, a gente vai bater agora em ponto de neve. Aqui, nossas claras já estão em neve, né? Elas não caem mais, ó, tá durinha. É assim que tem que ficar, esse é o ponto. Deixa eu te pedir, Rafaela, tem um porquê, né, de bater as claras em neve primeiramente para depois adicionar os demais ingredientes, né? Sim, na verdade, Bárbara, essa massa, ela fica melhor com ela assim, fazer ela em neve, porque quando a gente mistura os outros ingredientes, ela não vai ficar aquela massa grudenta, aquela massa que tu vê que está faltando alguma coisa. Então, o ponto dela em neve deixa a massa mais lisinha e mais macia. Isso. Okay. Agora nós vamos bater as gemas e os outros ingredientes. Vamos colocar aqui as gemas. E vamos bater com um pouco de açúcar e vamos adicionando aos poucos açúcar, água e farinha. Vamos alternando para que a gente tenha uma massa bem gostosa aí de trabalhar. Nossa massa já ficou pronta. Fica uma massa bem lisinha, né? E cremosa. Bem homogênea, bem misturadinha. Quanto mais bater, mais homogênea ela vai ficar. Isso é bem importante, porque a hora que a gente misturar ela na nossa clara em neve, ela vai dar outra textura. Então, aqui, agora é a hora que eu coloco o fermento, tá? Por que eu não coloco antes? Porque ele vai fermentar muito rápido. Então, tem que ser o penúltimo processo a fazer. Coloca o fermento, mistura aqui. E aí, sim, a gente vai pegar essa nossa massa aqui pronta e vai adicionar junto com a clara em neve. Vou despejar aqui. E, Rafaela, por que você escolheu a torta Marta Rocha, dentre tantos, né, sabores que tem, para a receita de hoje? Na verdade, a Marta Rocha, Bárbara, é a torta que eu mais vendo. Porque ela é uma torta muito gostosa, ela não é doce, ao contrário do que muita gente pensa, a Marta Rocha é enjoenta.
né? Pelo fato de ser doce. Porque tem algumas pessoas que fazem o creme dela de ovos muito doce. E eu não. Eu procuro deixar uma torta mais suave para que todos consigam sentir o nozes, sentir a ameixa. Não tem muita nata, então não fica muito gordurosa também. Tentar agradar todos os paladares, né? Isso aí. Então aqui, ó, a gente mexe sempre de baixo para cima. Ó, fazendo essa mistura, que aí ela fica uma massa bem bonita na hora de colocar nas formas. E depois, então, dessa mistura, né? Essa massa vai ser despejada em formas, é isso? Isso. Né? Nós vamos colocar elas em formas untadas nas laterais, com um papel manteiga no fundo. Importante o papel manteiga, né? Não dá para ser só a forma untada. Não, eu gosto bastante de trabalhar com papel manteiga, porque a hora que eu desenformar, ela sai um bolo perfeito. Eu não preciso ficar desgrudando muito da forma. Não corre o risco de quebrar o bolo, né? Isso aí. Então, agora eu vou pegar as formas, a gente já vai distribuir. Lembrando que ainda falta um ingrediente, né? Que eu vou colocar em 2 formas essa mistura. Numa forma vai ser de chocolate, porque eu gosto muito de fazer a Marta Rocha com um pão de ló de chocolate e com o branco. Rafa, antes de você colocar a massa nas formas, então, só um detalhezinho, né? A gente viu que você usou o fouet, né? Que, para quem não conhece, é aquele batedor manual, né? Isso. É melhor? Você prefere usar ele? Sim. Toda confeiteira tem que ter um fouet. Ele dá leveza, ele te ajuda a trabalhar a massa. Para que tudo isso ajuda. Se tu usar uma colher, vai dar diferença. Se tu usar uma concha, né? Uma espátula, vai dar diferença. Ah, então, né? Viu, pessoal? Então, esses são os detalhes que a gente né? tem que se ligar, né? Que Isso fazem a aí. diferença. Os pequenos detalhes fazem a grande diferença na vida de uma confeiteira. Então, vamos lá. Eu vou colocar a metade da massa aqui, porque esse nosso pão de ló aqui vai ser branco. E olha como já a ação do fermento, né? Isso aí, por isso que tem que ser rápido, né? Tem que ser sempre o último. Gente, o forno já tem que estar aquecido, tá? Não pode enfiar um bolo frio lá dentro um bolo dentro do forno frio. Sem pré-aquecer, né? Porque vai virar uma nhaca, ele vai estufar e vocês não vão ter um resultado. Então, pessoal, ó, ela colocou, né, uma porção da massa numa forma, né? E na porção que sobrou, ela está misturando o chocolate em pó, 50% cacau, para o preparo do pão de ló de chocolate, né? Isso. Sabia, Bárbara, que tem muita gente que coloca achocolatado no bolo. Não façam isso. Porque o achocolatado, você que é nutricionista, né? Sabe muito bem o que tem dentro de um achocolatado. E além de ficar o bolo muito doce, não agrega em nada. Isso. O chocolate, né, o maior teor de cacau, né? Isso ele aí. confere outro sabor, né, ao bolo. Com certeza. Aqui eu não fico misturando muito, tá? Eu gosto de deixar ele mescladinho, assim, que ele fica bem bonito depois que assa. Não tem muita frescura. É só colocar na forma mesmo e pôr para assar. E esse bolo vai ficar em torno de quanto tempo no forno, Rafa? Eu sempre uso 180 graus, em torno de 25 a 30 minutos. Mas assim, outro detalhe. Coloca lá no forno e não fica abrindo o forno toda hora, isso. né? Porque entra ar. Se entrou ar, ele já vai mudar toda a textura do bolo depois. Tem que... Depois de 25 minutos, pode ir lá dar uma espiadinha. Pode dar uma espiadinha. Isso. Ok. E o segredo do bolo pode pôr o dedinho assim em cima. Se ele afundou e voltou, tá pronto. Não enfia palito dentro do bolo. Viu, pessoal? Mais um detalhe aí, né? Então, vai pro forno. Então, agora nós vamos colocar ele aqui, quietinho, até assar o bolo. Bárbara, agora, enquanto esses bolos assam, nós vamos preparar o recheio da torta. Ótimo. Porque torta sem recheio não é torta, não né? é torta. Então, vamos lá. E nós vamos iniciar por qual recheio? Já que nós temos 4, né, Rafa? Isso aí. Nós vamos fazer o creme de ovos. Ok. Primeiro recheio, creme de ovos. 4 ovos, 200 ml de leite de coco, 30 gramas de amido de milho, 300 ml de leite condensado, 50 ml de creme de leite.
Então, eu já misturei aqui na panela, mas eu só vou colocar para ti e para o pessoal aí de casa também ver. Eu coloquei aqui as 4 gemas, tá? O nosso creme de leite, o leite condensado, o nosso amido de milho e o nosso leite de coco. Ótimo. Nós vamos mexer isso aqui até ele ficar um creme espesso, cremoso e gostoso. No fogo, né? Detalhe. No fogo. Isso aí. No fogo. Então tá. Nós vamos mexer esse creme aqui até ele encorpar, então. Ok. Ele vai engrossar, né? Vai Isso. ficar uma textura bem de creme mesmo. Isso. E o ponto dele, tem um segredo, assim, para saber o ponto certo, quando ele está pronto? Na verdade, o ponto dele é devido ao amido de milho que a gente colocou aqui, né? Que a função dele é engrossar, né? Isso aí. Dar cremosidade. A gente só mexe um pouquinho mais por causa da gema e ele tá pronto. Ok. Depois a gente já vai Ele não resfriar precisa ele. ferver. Não precisa Ok. ferver. Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Porque talvez muitos dos que estão em casa já fizeram creme, tentaram comigo, já aconteceu. De fazer aquele creme, ele não fica lisinho, né? Ele fica todo cheio de gruminhos. Então, qual é o segredo para isso? Na verdade, eu sempre fiz coloquei os ingredientes todos juntos, né? Tudo frio. Tem gente que faz aquela misturinha de leite com maisena, mistura junto. Vai embolotar também. Dependendo do jeito que a gente mexe na panela, vai embolotar. O segredo é não parar de mexer. Se tu olhar aqui para a panela, vai parecer que está embolotando, né? Que está ficando com gruminho. Mas não. É porque ele está em processo de cozimento. E logo, logo vocês vão ver que ele vai ficar bem lisinho, bem gostoso. Ótimo. Então tá bom. Bom, nosso creme já ficou pronto, tá? Enquanto ele esfria, Bárbara, nós temos um outro recheio aqui para fazer. Isso. Né? Agora nós vamos para o segundo recheio, que é o crocante de nozes, isso? Isso aí, crocante de nozes. Para o crocante de nozes, Bárbara, nós vamos precisar de 150 gramas de nozes, 150 gramas de açúcar, 10 gramas de margarina e 50 ml de água. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos levar ele para o fogo e vamos ficar mexendo, até ele caramelizar. Então, vamos lá. Tu vem junto, porque daí tu aprende e daí tu já Posso fazer depois, né? Pode fazer depois. Isso aí. Posso fazer para o final de semana. Rafa, então você estava nos contando um pouquinho antes, né? Tem uma história, tua mãe já fazia torta Marta Rocha, é isso? Sim, a minha mãe sempre foi doceira, né? Sempre gostou muito de fazer torta, mas ela fazia assim para os vizinhos, né? Para as amigas, né? Quem encomendava ela fazia. E a gente fazia assim, Marta Rocha. E eu lembro que eu desde pequena vivia lambendo, né? Os potes que sobrava era eu que lambia. Foi daí que eu peguei gosto, né? Pela confeitaria. Ela me ensinou muito, né? E me ensina até hoje, né? Sou formada em confeitaria, mas eu aprendi muita coisa com ela. Devo muito a ela, assim, porque além, claro, dela ser meu braço direito, né? Hoje, se ela não me ajudasse, eu não poderia pegar metade dos pedidos que eu pego, né? Então, ela me ajuda muito. Mas tu também tem uma história, né? Tenho uma história também, né? A minha avó, né? Eu tenho uma memória afetiva muito boa da torta Marta Rocha. A minha avó também, agora não mais, né? Ela está com 83 anos, mas ela fez muita Marta Rocha antigamente, né? Talvez na cidade algumas pessoas lembrem da Marta Rocha, da Dona Rosa, sou da Tele, né? Então, eu acompanhava muito. Então, é uma torta que, para mim, gravou bastante. E eu fazia a mesma coisa. Eu ficava esperando ela fazer as tortas para ir lá raspar os potes. Lambia, né? Os potes. Então, isso traz boas lembranças, né? E é a melhor parte. É verdade. Bom, pessoal, o meu nozes tá aqui, tá? Esse aqui precisa esfriar, demora um pouquinho mais. Eu já deixei um prontinho aqui para vocês verem, tá? Ele é um crocante de nozes, o nome é isso aí mesmo, né, Bárbara? Ele é crocante por fora, mas ele mantém a maciez por dentro do nozes. Por quê? Porque ele vai cozinhando, né? Ele cozinha, deixa o nozes macio e o açúcar carameliza por fora e fica crocante. Então, fica bem gostoso. Eu prefiro trabalhar com as nozes inteiras para realmente sentir o gosto da nozes. Vamos partir, então, para o recheio de ameixa, que é uma calda de ameixa, na verdade. Também, né, antecipei um pouquinho, porque não tem mistério nenhum para fazer uma calda de ameixa, né? Só colocar os ingredientes ali. 150 gramas de ameixa, 150 de açúcar e a água. Deixa ferver um pouquinho, cria uma caldinha.
Deixa secar para ela ficar cremosa assim. Vocês podem ver que ela ficou bem suculenta, né? Ela tá bem cremosa. Um detalhe, Rafa, que me ocorreu agora. Você usou para fazer a ameixa sem caroço, já? Sem caroço. Isso. Porque se usar com caroço dá muito trabalho, dá né? muito trabalho. Tira, daí já não dá a maciez que eu gosto que fique na torta. Então, o nosso terceiro recheio foi o de ameixa, né? E agora nós vamos ao quarto recheio, então, que é o chantilly com a nata. Isso. Aí é importante explicar também para o pessoal de casa que eu uso o chantilly com a nata para cobertura e para o recheio. Então, a gente vai fazer um passo a passo agora também, não demora muito. E depois a gente já vai partir para a montagem do bolo. Então, aquela quantidade que nós passamos nos ingredientes do chantilly vai ser utilizado tanto no recheio quanto para cobrir a torta. Isso mesmo. 300 ml de chantilly e 300 gramas de nata. Eu consigo cobrir e rechear uma torta com essa quantidade. Então, vamos pegar aqui. Eu já tô com o meu chantilly geladinho, né? Ele tem que estar gelado. A minha nata também, senão desanda tudo. Então, ambos gelados, né? Isso. Eu vou colocar aqui. Vamos colocar o garfo aqui e vamos bater esse chantilly com a nata. Com a nata. Então, pode colocar aí uma velocidade pequena e depois vai subindo a velocidade. Vai aumentando os pouquinhos. Isso, para dar consistência. Já bati aqui o nosso chantilly com a nata. Ele tem que ficar nessa consistência aqui. Bem firme, né? Bem firme, porque a gente consegue trabalhar com ele tanto com o bico quanto com a espátula, né? Então ele tem que ficar nessa consistência aqui. E uma dúvida, Rafa, a gente encontra esse chantilly pronto para vender aqui na nossa cidade, em São Marcos? Sim, temos uma loja, né, que vende especiarias e itens de confeitaria. Em alguns mercados também deve ter, né? Ótimo. Eu procuro sempre ir nessa loja comprar, então a gente adquire lá mesmo esses produtos. Eu compro a maioria dos produtos aqui em São Marcos, né? Para movimentar aí um pouco com certeza. A economia, né? E é bom saber que tem, né? Porque às vezes, como a gente não tem o hábito de fazer, a gente não procura esse tipo de produto, né? É isso aí. Então agora, nós vamos iniciar com a montagem dos bolos. Pessoal, o nosso bolo já assou. Olha, Bárbara. Muito fofinho, né? Olha, encostou o dedo, voltou. Ele tá assado, tá? Não precisa enfiar palito mais, tá? Aprendendo os truques. Isso aí. O nosso creme já esfriou. E nós vamos colocar ele num saco de confeitar. Porque eu gosto de trabalhar com o saco para rechear os bolos. Então, nós vamos pôr ele no saco de confeitar para depois rechear o nosso bolo. Mas também, né, Rafa, quem não tiver o saco de confeitar em casa, não tem problema, né? Não tem problema nenhum. Pode pegar com a colher mesmo e colocar em cima do bolo. Eu gosto porque deixa um recheio uniforme, tá? Esse é um ponto positivo do saco de confeitar. Deixa o mais bonito, né? Deixa uniforme. Visualmente mais bonito, a quantidade de recheio que tu coloca vem a ser a mesma do que põe em uma colher, põe em duas, né? Para te deixar ele parecido. Isso fica aí. Melhor, né? Isso aí mesmo. Então, vamos reservar aqui para nós rechear nosso bolo. Então, eu uso sempre um saco virgem, né? Comprei um rolo lá no mercado e daí eu uso só para isso, para montar minhas tortas. Então, eu vou vestir aqui a minha forma. Eu já cortei os nossos bolos aqui. Vocês podem ver que eles estão bem macios, ó. Nosso pão de ló. Uma dica. Eu monto aqui na forma, mas depois eu vou virar, né? Então, ele vai ficar ao contrário. Tá. E para ficar uma o lado em cima certo. Bem bonitinho, eu vou usar sempre a bunda do bolo, ó. E vou colocar ele aqui. Para ele ficar bonitinho, retinho. Até para ficar melhor para decorar. Agora nós vamos molhar esse bolo. Deixa eu pôr minha luva, porque eu vou usar bastante a mão no... É os detalhes que fazem a diferença, né, pessoal? Porque Isso eu tava aí. falando, as minhas tortas em casa normalmente desandam. Se vocês fizerem Ficam elas... tortas. Se tu fizer sempre na forma, ela não vai ficar torta, porque ela vai se moldar ao tamanho da forma. Deixa eu pegar meu... Aqui nesses vidrinhos aqui, é água com leite condensado, tá? Só para não ficar água pura no bolo. Sim.
Porque senão o bolo vai acabar perdendo o gosto, né? Então a gente sempre põe. Vai umedecer ele e ao mesmo tempo dar um gostinho, né? Isso aí. Porque torta seca ninguém merece, né? Não, é verdade. Então vamos umedecer bem esse bolo aqui. Então, o primeiro recheio que a gente vai pôr vai ser o creme de ovos, tá? Tá. E vamos colocar aqui dentro do bolo. Pra ele por isso que eu gosto do saco, né? Porque daí ele segue uma espessura, né? Rafa, tu tem mais uma historinha, parece, para nos contar sobre a Marta Rocha, né? Sim. Não sei se tu sabe o porquê desse nome, Bárbara, Marta Rocha. Não. A Marta Rocha foi Miss Brasil. Lá em 1954, uma confeiteira gaúcha criou essa torta em homenagem a ela. Então, fizeram todo era enorme, né, a torta, enfim. E a questão do merengue que vai na Marta Rocha, ela justamente para identificar uma altura a mais que a outra concorrente acabou ganhando, né? Que ela ganhou por algumas polegadas, eles diziam, né? Então, acabou... Daí ela simbolizou essa altura a mais pelo merengue, que aí a torta acaba ficando mais alta por isso. Então, é interessante, né? Legal, Marta Rocha, Miss Brasil. Isso. Né? Agora, quem não sabia, agora vai lembrar sempre. Né? Isso aí. Então, coloquei aqui o bolo de chocolate. Agora, eu vou molhar de novo. Você já comeu torta seca, Bárbara? É horrível, né? Eu gosto de torta bem molhada. Eu também. Ela pesa um pouco mais, né? Mas daí o cliente já está sabendo que vai vir uma torta bem gostosa, né? Bem molhadinha. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou misturar chantilly, com a nossa mistura aqui de chantilly com nata, com a nossa ameixa, tá? Tá. Então, a gente vai pegar um pouquinho. Vamos usar uma porção só, né? Desse chantilly. Isso aí. Vamos usar um pouco aqui. E vamos misturar com as ameixas. Com as ameixas. Pode ver que a ameixa tá bem suculenta, ó. Ela solta um caldinho, ó. E aí, misturado com essa nata aqui e o chantilly, dá todo um sabor. É bem diferente do que tu ir lá no mercado, pegar as ameixas e tacar aqui dentro, entendeu? Sim. Dá outro gosto. Tem que fazer a caldinha, porque aí fica um recheio bem suculento. Daí agora nós só vamos colocar aqui no bolo. Colocou, vamos colocar tudo, né? Porque tem que ter bastante recheio. Torta, pra mim, tem que ser bem recheada. É isso aí. Então, vamos colocar aqui, ó. Olha a importância da forma, ó. Tu direciona o recheio, ele não cai para fora do bolo, tu tem mais segurança na hora de montar. E fica bem bonito, né? Sem contar a aparência, né? Isso aí. Agora, o segundo passo é o nosso disco de merengue. Então. Largou. Feito. Agora, por cima daqui, nós vamos misturar o nosso crocante de nozes com o nosso chantilly com nata. Depois, nós já vamos finalizar, vamos decorar a torta. E essa torta, a gente vai vir acompanhada de um espumante moscatel rosé, lá do Sinuelo. Uma combinação perfeita. Isso aí. Nós vamos provar aí. Eu tenho certeza que vai ficar muito bom. E claro, né, pessoal, eu não posso deixar de abordar, né, que muitos talvez estejam pensando que a Bárbara, como nutricionista, né, está ali aprovando tortas. Com certeza estou aprovando, né, porque eu acho que faz parte, né, do nosso cotidiano. Nós temos o direito, né, de desfrutar de algo que gostamos. Então, não é algo que nós vamos consumir diariamente, óbvio. Mas está muito ligado a questões de comemorações, né? Datas comemorativas. Então, eu acho que faz parte da vida de todos nós, tá? Então, eu acho que a gente deve, sim, saborear, claro. Como eu digo, né? Nós vamos comer um pedaço, né? Isso saboreando bem, mas não tem por que não comer. Não, né? Até porque é um pedaço de torta cada um, né? O correto é 100 gramas de torta cada um. Isso. Não precisa se embugar de torta. Claro que uma torta Marta Rocha é muito gostosa, né? Daí, daqui a pouco vontade muitas vezes é comer mais, mas daqui a pouco come 2 pedaços. Aí a gente tem que trabalhar com o autocontrole. Isso, né? Aí. Gente, aqui, ó, espalhar bem. Não é assim, só jogar, tá? Vamos centralizar bem aqui o recheio para pegar. Cada um que comer um pedaço de torta tem que comer a ameixa e a nozes e o merengue. Então, tem que estar por toda a torta. Não pode faltar, né? Isso aí. Não tem muito segredo.
Só colocar o outro pão de ló em cima. Vai ver que sobrou, ó. Quando a gente desenformar, tu vai ver que vai ficar para fora um pouco. Mas a torta em si fica retinha. Ó, vamos dar uma ajeitadinha aqui, porque ela vai se moldar. Bem importante, muito importante. Nunca deve-se comer uma torta montada no mesmo dia. Ah, eu ia falar isso antes, eu tava pensando. Só para quem gosta de comer torta quente, sem gosto. Tu sabe que uma particularidade minha, às vezes, dependendo da torta, quando ela tem 2 dias, parece que ela tá melhor, né, do que novinha. E eu vou te explicar por quê. Quando tu corta uma torta que fica refrigerada 24 horas, no mínimo, na geladeira, ela fica boa, gostosa, geladinha. Mas tu cortou e botou lá de volta, a geladeira vai fazer o quê? Vai resfriar por dentro. E aí é a coisa mais boa do mundo, né? Eu amo comer torta de 2, 3 dias depois. Com exceção de torta de morango moreno, que vai nata. E essas aqui, né? Então, alguns cuidados com algumas, né? Estraga. Então, agora vai para a geladeira. E depois a gente volta, finalizando, então, e decorando a nossa torta. Entendido? Nossa torta já resfriou. Tá aqui. E agora nós vamos desenformar ela para poder decorar. Então, aqui, ó. Vamos fazer isso aqui. Prestem bem atenção, pessoal. Um detalhe importante. Vamos centralizar. Aí a gente tira a forma. Olha que linda. Tira o plástico. Desvendado um mistério pra mim. E ela fica retinha. Eu só vou colocar esse pano aqui tá úmido, né? Eu tenho que colocar embaixo da minha bailarina, porque na hora de eu decorar, ela pode escorregar. E daí não vai ficar uma decoração muito legal. Então, agora, nós vamos decorar. A impressão que eu tenho é que fazer isso chega a ser uma terapia, né? É muito bom. Eu me descobri na confeitaria. É uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Isso aqui eu tô passando só para mim. Não é a decoração ainda, tá? É só para mim trabalhar aqui. Vocês viram o porquê de deixar aquela bundinha lá que eu expliquei do bolo? Ó, porque é muito mais fácil aqui, ó. Ela fica mais retinha. Então, pessoal, nada melhor, né, que um espumante, né? Nós temos aqui um espumante Moscatel Rosé da vinícola Sinuelo, né, para acompanhar essa torta maravilhosa, uma combinação perfeita. Então agora, Rafa, nós vamos para os finais, né? Isso. Agora eu vou fazer uma decoração. Isso, uma decoração aqui. Vou ir girando aqui, que daí vocês conseguem ver. Vou fazer umas rosas. Só para não deixar ela tão minguadinha, né? Vou fazer umas rosinhas aqui, ó. Só para dar um acabamento. Eu deixei ela mais rústica, assim, ó, aparecendo um pouco do bolo, que fica legal também, né? Fica bonito. Daí a gente vai fazer mais umas rosinhas em cima. E já vai finalizar com a cereja que a gente tem. Agora vamos colocar uns fios de ovos. Vou colocar aqui. Esses eu comprei pronto, tá? E o que eu fiz? Eu passei ele na peneira embaixo da água fria para ele ficar mais soltinho aqui. Eu coloco ele na peneira, deixo secar. E se quiser deixar ele amarelinho, põe umas gotinhas também de corante, né? Amarelo. Que daí fica legal também. Fica bonito. Aqui. Agora vamos colocar umas cerejinhas. Para dar um toque. Para dar mais uma cor, né? Coloração. Isso.
A decoração é a gosto, né? Eu nunca faço uma torta igual a outra, eu sempre invento. Às vezes boto bolinha a mais, eu boto bolinha a menos. Na hora vem. Vem a ideia, né? Vem a ideia. E a gente vai montando e vai... A não ser, claro, um pedido assim que tenha um tema específico, né? Eu quero da patrulha canina, galinha Sim. pintadinha. Daí eu tenho que imprimir os topos de bolo e projetar esse bolo para eu entregar para o cliente. Senão é tudo meio no olho, assim, a hora que eu estou fazendo, eu já... Com o Rosé Gold, esse aqui é um cereal, tá? E eu uso um pó para colorir. Eu coloco dentro de um potinho, sacudo dentro com, né? Para dar um detalhezinho. E essa aqui, então, é a Rosé Gold, que eu gosto muito dessa cor, né? E tá bem alta, né? Agora. Tem uma coisa bem legal, assim, que eu gosto bastante de falar, Bárbara. Tem que gostar de fazer. Na verdade, tem que amar. Que é trabalhoso, né? É. Tudo que é feito com amor te dá um resultado. E eu tenho bastante clientes, assim, assíduos, né? Que não faltam. Encomendam todo mês. E eu acredito que seja por isso, porque eu boto muito amor. Se eles voltam, né? Eu boto muito amor. E eu pergunto para todo mundo, preciso que tu me diga se tá bom, né? E graças a Deus a resposta sempre vem positiva, Que né? bom. Porque Ótimo. eu amo muito a confeitaria. Então, o nosso bolo tá aqui, tá prontinho. Então, pessoal, finalizando mais uma receita do projeto Bate-Papo de Gastronomia, né, da SIC, com a Rafaela, com a nossa torta Marta Rocha já pronta, né? Te agradecemos. Eu que agradeço, Bárbara, agradeço a você, agradeço a SIC pela oportunidade. Foi um prazer estar mostrando a vocês o meu trabalho. Então, hoje vocês acompanharam aí uma montagem de uma torta. Estou à disposição. Conheçam o meu trabalho através das redes sociais. Minha página é Âncora, Belas Artes e Artfest Decorações, pois a gente trabalha com eventos também. Trabalhamos com tortas, doces, salgados e produzimos eventos completos. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Estamos aqui, hoje é quinta-feira, né? Então é uma ótima oportunidade aí para vocês já encomendarem a torta Marta Rocha, o seu doce, o seu salgado, né? Acompanhado aí de um belo espumante, né? Da Sinuelo, é o Moscatel Rosé. E é isso. Muito obrigada e até mais.